Olá! Ontem a gente conversou um pouco sobre a história desse grande empresário da nossa região, do nosso Brasil, do Brasil para o mundo, seu Silvino Jeremia. Então, diretor da Bombas Jeremia, da Irmãos Jeremia. Fundador, né? Fundador, né? Uhum. Fundador, junto com seu irmão Ivo, né? É isso. A Jeremia chegou a ter quantos funcionários? Nós tínhamos duas fábricas. Tinha a fábrica de bombas e eu inventei de me meter numa fábrica de borracha, de componentes para borracha. Porque como a gente dominava muito a tecnologia, nós tínhamos um dos melhores laboratórios de borracha porque eu precisava para a área petroleira. No petróleo é muito agressivo, então tem vários tipos de petróleo e nós precisávamos ter um produto confiável, porque parte da bomba que ia de petróleo, a parte do fundo tinha borracha. Então achei que tinha tecnologia, fui me meter em fábrica de componentes de borracha. Mas aí chegou a quantos funcionários? Mais de 250? Não, chegamos a ter 500. Chegaram a ter 500 funcionários? Entre as duas empresas, né? Vida. Só na Bombas Jeremia, quando eu vendi a empresa, tinha 280 funcionários. 280. Isso. Seu Silvino, foi uma grande oportunidade, né? Um grupo estrangeiro que olhou esse negócio que estava em escala mundial, né? Foi uma grande oportunidade, na minha visão. Se tivesse ficado com ela, claro que o arrependimento bata depois. Bate? Mas fez um bom negócio. Sim, mas para a época foi muito bom. Podia ter se aposentado ali. Sim, com certeza. Mas não aguentou ficar muito tempo em casa. Hoje não tenho dependência da IGRA para viver. Então, isso tudo deu lá atrás. A IGRA, claro, a IGRA está me fazendo crescer muito com conhecimento, principalmente com o brilhante trabalho do meu filho Alexandro. O Alexandro toca à frente aí, sim, mão de ferro. Ele é o CEO da empresa, né? Eu sou mais consultor, né? Eu não trabalho mais na sexta-feira, porque já estou com 75 anos, né? Vou fazer esse ano 75 anos, então sexta eu não trabalho mais. Agora, durante a semana eu estou lá, mas eu não exerço nenhuma função específica. É o chefe de Estado, assim? Sim, apenas eu conduzo a parte do conhecimento, estou tentando passar para a minha turma lá. E das provocações também. Exatamente. O senhor provoca a turma para buscar novos produtos. Com certeza, isso ali. Nós, na área de inovações, nós temos grandes inovações pela frente, entendeu? Que lançamos no mercado, que é a área de geração de energia, né? Como é que veio a IGRA? A IGRA nasceu da seguinte forma: eu era fabricante de bombas, fiquei 3 anos fora, eu tinha 5 anos de não competitividade, comecei a montar a firma com 4 anos, só procurei não vender nada porque não poderia competir. Agora, o que eu larguei na Bomba Jeremia, na IGRA, não tem nada a ver com Bomba Jeremia. Tudo o projeto que era deles ficou para eles e depois de 5 anos eu poderia ter fabricado também o que eu estava fabricando antes. Mas como é que você vai fabricar um produto que você fabricou e que você vendeu? O mercado não aceita bem isso ali. Isso é pirataria, isso não é legal. Mesmo tendo o direito de fabricar, senão não vou me meter nisso. Então eu comecei a pesquisar na área de saneamento e irrigação, o que eu poderia fazer um produto que não se chocasse com o produto anterior. Eu consegui fazer a linha de bombas anfíbias, né? Que eu descobri no setor de saneamento, as inundações que teve, vocês caso Novo Hamburgo, quando deu enchente... O nosso extravasor na Ícaro. Ali, ficou os motores embaixo d'água e a cidade ficou sem água, como aconteceu em Maringá também. São Leopoldo já não... O senhor diz a captação de água lá no rio. Lá no rio. Pela nossa Comusa aqui. Sim, varia muito o nível do rio. Sim. Então pega os motores, estraga tudo. São Leopoldo já não tem esse problema, porque é tudo feito com bomba anfíbia, bomba submersa, trabalhando submersa. Né? Então, mesmo que tenha enchente, não tem problema. Já várias instalações da Corsan também que estamos fazendo no interior de São Paulo, em todo o Brasil, né? Como é que está trabalhando junto essa turma aí? Que são 3 gerações da mesma Sim. família, né? O senhor lá como consultor, participando da empresa no dia a dia, o Alexandro como diretor da empresa, o CEO da empresa, e os netos, né? O Henrico
E agora o Reinaldo também, né? Em homenagem ao seu pai. Meu pai. O nome do seu neto também, né? Sim. Olha, é maravilhoso. Eu tenho um entendimento com eles maravilhoso. Claro que eu sou um italiano rancento às vezes. E daí como é que faz para trocar ideia todo mundo não tem junto? problema. É? Nunca houve nenhuma discussão, nenhuma briga. Dá um conflito de geração em algum momento, não, assim? De maneira nenhuma. Os meus netos me ouvem muito, eu valorizo. Primeiro, valorizar. Você tem que deixar eles voar. E procurar... Porque esse ímpeto da juventude orientar. Também é bom, né? Você tem que orientar, não é conduzir. Se olha, cuidado, por aqui tu pode quebrar a cara, quem sabe tu não repense, mas a decisão é sempre dele. Eu nunca faço nada passar por cima do meu filho. Olha a sabedoria do Alexandre. Aí. Não tem como. É ele sempre que toma a última decisão, é ele. Até porque, quando eu saio, eu peço licença para ele, né? Por questões de respeito, né? Que maravilha. É uma linda história de família aí. Sim. Vamos voltar um pouquinho atrás, dentro de um assunto que eu me recordo com muito carinho, lá de trás, a primeira vez que eu vi essa provocação. E aí me permita fazer leitura desse texto, que na época não só me chocou, mas chocou grande parte do Brasil, sobretudo empresários e políticos do Brasil afora. Essa é lamentável, mas infelizmente é verdade. São Leopoldo tem um dos menores índices de analfabetismo e de mendicância do país, talvez por causa de homens como este. Empresário de São Leopoldo, Silvino Jeremia, empresário no estado do Rio Grande do Sul. Eis seu desabafo, publicado na revista Exame. Acabo de descobrir mais um desses absurdos que só servem para atrasar a vida das pessoas que tocam e fazem este país. Investir em educação é contra a lei. Vocês não acreditam? Minha empresa, Jeremia, tem 25 anos e fabrica equipamentos para extração de petróleo, um ramo que exige tecnologia de ponta e muita pesquisa. Disputamos cada pedacinho do mercado com países fortes, como os Estados Unidos e o Canadá. Só dá para ser competitivo se eu tiver pessoas qualificadas trabalhando comigo. Com essa preocupação, criei em 1988 um programa que custeia educação em todos os níveis para qualquer funcionário, seja ele um varredor ou um técnico. Este ano, um fiscal do INSS visitou a nossa empresa e entendeu que educação é salário indireto. Exigiu o recolhimento da contribuição social sobre os valores que pagamos aos estabelecimentos de ensino frequentados por nossos funcionários, acrescidos de juros de mora e multa pelo não recolhimento ao INSS. Tenho que pagar R$26 mil à Previdência por promover a educação dos meus funcionários? Eu, honestamente, acho que não. Por isso, recorri à Justiça. Não é pelo valor em si, é porque acho essa tributação um atentado. Estou revoltado. Vou continuar não recolhendo um centavo ao INSS, mesmo que eu seja multado 1000 vezes. O Estado brasileiro está completamente falido. Mais da metade das crianças que iniciam a primeira série não concluem o ensino básico. A Constituição diz que a educação é direito do cidadão e um dever do Estado. E quem é o Estado? Somos todos nós. Se a União não tem recursos e eu tenho, acho que devo pagar a escola dos meus funcionários. Tudo bem, não estou cobrando nada do Estado, mas também não aceito que o Estado me penalize por fazer o que ele não faz. Se essa moda pega, empresas que proporcionam cada vez mais benefícios vão recuar. Não temos mais tempo a perder. As leis retrógradas, ultrapassadas e em total descompasso com a realidade devem ser revogadas. A legislação e a mentalidade dos nossos homens públicos devem adequar-se aos novos tempos. Por favor, deixem quem está fazendo alguma coisa trabalhar em paz. E vão cobrar de quem desvia dinheiro, de quem sonega impostos, de quem rouba a previdência, de quem contrata mão de obra fria sem registro algum. Eu sou filho de família pobre, de pequenos agricultores e não tive muito estudo. Somente consegui completar o primeiro grau aos 22 anos. E com dinheiro, ganho o meu primeiro emprego numa indústria de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, paguei uma escola técnica de eletromecânica. Cheguei a fazer vestibular e entrar na faculdade, mas nunca terminei o curso de engenharia mecânica por falta de tempo. Eu precisava fazer minha empresa crescer. Até hoje me emociono quando vejo alguém se formar. Quis fazer com meus empregados o que gostaria que tivessem feito comigo. A cada ano cresce o valor que invisto em educação porque muitos funcionários já estão chegando à universidade.
O fiscal do INSS acredita que eu estou sujeito às ações judiciais. Segundo ele, algum empregado que não receba os valores para a educação poderá reclamar uma equiparação salarial com um colega que recebe. Nunca, desde que existe o programa, um funcionário meu entrou na justiça. Todos sabem que estudar é uma opção daqueles que têm vontade de crescer. E quem tem esse sonho pode realizá-lo porque a empresa oferece essa oportunidade. O empregado pode estudar o que quiser, mesmo que seja filosofia, que não terei qualquer aproveitamento prático na nossa empresa Jeremia. No mínimo, ele trabalhará mais feliz. Meu sonho de consumo sempre foi uma Mercedes-Benz. Adiei sua realização várias vezes, porque como cidadão consciente do meu dever social, quis usar meu dinheiro para fazer alguma coisa pelos meus 280 empregados. Com os valores que gastei no ano passado na educação deles, eu poderia ter comprado 2 Mercedes. Teria mandado dinheiro para fora do país e não estaria me incomodando com essas leis absurdas. Mas, infelizmente, não consigo fazer isso. Eu sou um teimoso. No momento em que o modelo de Estado que faz tudo está sendo questionado, cabe uma outra pergunta. Quem vai fazer no seu lugar? Até agora tem sido a iniciativa privada. Não conheço, felizmente, muitas empresas que tenham recebido o mesmo tratamento que a Jeremia recebeu da Previdência por fazer o que é dever do Estado. As que foram punidas preferiram se calar e simplesmente abandonar seus programas educacionais. Com esse alerta, tento desestimular os que ainda não pagam os estudos dos seus funcionários. Não é o meu objetivo. Eu, pelo menos, continuarei ousando ser empresário, a despeito de eventuais crises, e não vou parar de investir no meu patrimônio mais precioso, as pessoas. Eu sou mesmo teimoso. Não tem jeito. É isso? Isso aí, exatamente. Vamos conversar sobre isso Ok. na volta do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Silvino Jeremia. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor da IGRA, seu Silvino Jeremia. No primeiro bloco, seu Silvino, desse segundo momento aqui no nosso Conversa de Peso, eu li um texto que o senhor escreveu lá em 1996. Isso. E que foi uma bomba. O senhor trabalha com bombas, né? Lançou mais uma bomba Brasil afora. Desnudando esse momento difícil da sua história, porque o senhor acreditava e queria continuar com aquilo que o senhor vinha fazendo há 8 anos já, que era poder ajudar seus funcionários a se formarem, a terem uma graduação, a concluírem seus estudos, enfim. Muitos deles bons, evidentemente, para o seu negócio, muitos deles estão espalhados pelo mundo hoje, né? Sim, com O certeza. senhor me disse que sabe com orgulho de pessoas que estão lá trabalhando. Sim. Na China, o outro no Oriente Médio. E eu tenho outros que eu até perdi a conta, mas quando me encontro com as pessoas, tá tudo, eu acho que estão melhor do que eu. Já estou em melhores condições. E o senhor não se arrepende de ter ajudado eles a se formar? Não. Eu acho que é uma obra que... O senhor também lançou eles para o mundo. Sim, lancei para o mundo. Olha, para você ter uma ideia, eu recebi correspondência do Japão, da Inglaterra, de Portugal, de todo mundo eu recebi, porque foi parar lá fora essa matéria. Mas um monte de correspondência que eu recebi de todo o mundo. E todo mundo com a indignação que os países deles também têm muita lei protecionista, que não é protecionista, né? E foi interessante, porque olha aqui, ó, em primeiro lugar, eu acho o seguinte, eu até coloquei som fora da lei. Não, eu acho que a gente tem que estar na lei. Agora, absurdos não. No quartel tem uma coisa que se diz o seguinte: não se cumpre ordem absurda. Baseado no meu conhecimento de milico que eu estive no quartel, que ordem absurda não se cumpre, eu não vou cumprir uma ordem absurda de um fiscal que certamente devia estar lá usando a lei, ele estava dentro da lei, era o que ele tinha, talvez a culpa não é dele, apesar que eu acho que bom senso ele é feito para ser usado, né? Mas ele estava cumprindo com a função dele, que era multar. Então, só tem o seguinte: ordem absurda não se cumpre. Eu não quis cumprir ordens absurdas, então não estou fora da lei. Eu estou dentro de uma regra
porque eu acho que é assim que funciona a vida, né? O senhor ajudou a formar mais de 300 pessoas. Mais de 300. E continua. Continuamos. Aí Naquela época, reitores de várias universidades do Brasil, o senhor falou de pessoas do mundo inteiro. Cristóvão Buarque, ex-reitor da UNB, mas também ex-senador, né? Ex-governador do Distrito Federal. Osiris Silva, o ministro do INSS, escreveu um artigo também. Um artigo tentando entender esse novo momento e mudando a concepção e que se transformou numa nova lei, num novo paradigma dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Aconteceu um episódio interessante. Uma vez eu vendia muito para a Venezuela, então eu ia 3, 4 vezes por ano na Venezuela. E o avião saía às 11 da noite, saía para o Brasil. Eu chegava cedo, porque eu terminava meu serviço lá 6, 7 horas da noite, saía do hotel e ia para o aeroporto esperar o voo. Eu estou na fila do avião lá, quase 2 horas, quase 5 horas esperando, mas 2 horas na sala de embarque, e um senhor que deveria ter uns 70 anos de idade, ele começou a me olhar, e ele tomou coragem, ele ficou perto de mim e disse, me desculpe, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, não. Sou não é o fulano de tal? Sou. Ele me deu um abraço e me deu os parabéns. Era um reitor de uma universidade de São Carlos, de São Paulo, que estiveram numa reunião de reitores de universidade em Barranquilla, na Colômbia. E ele me disse que todo o encontro foi em cima daquela correspondência que eu escrevi, que todos deveriam fazer isso ali. O homem me abraçou e disse, olha, continue assim, parabéns, que todo mundo siga seu exemplo. Então, são as coisas importantes que aparecem na vida da gente, né? Hoje existe, inclusive, um incentivo fiscal para quem investe nos seus colaboradores. Sim, você consegue... Abatimento do imposto de renda, de uma sim, parte desse valor. Sim, mas você lança todo como despesa. Como né? despesa, né? Sim, sim. Porque o problema que estava reclamando era sobre as leis trabalhistas, sobre o... Sim, foi uma grande evolução que nós tivemos. Né? Além de deixar de haver uma sobrecarga sobre esse valor, sim, um apoio para que vocês possam efetivamente lançar como despesa aquele investimento, né? E grandes empresas começaram a fazer isso a partir de então. Acho que ainda é uma prática relativamente pouco disseminada, ou que talvez nos últimos anos a gente não tenha conseguido caminhar muito pela própria crise, né, nesse sentido. Não, inclusive teve 2 problemas. A Universidade do Vale do Sino, Unicinos, estava com uma multa tremenda também, porque faziam a mesma coisa. E a PUC também. Com essa minha bronca, conseguiram ganhar os 2 na justiça e não pagar nada. Ergueram uma placa para o senhor lá, uma estátua? Não, ainda não. Seu Silvino, eu acho que... Todo mundo me pergunta assim, por que não passou a ser Lei Silvino Jeremias? Não é isso. Tem a Lei Rouanet lá de um... Não fiz para isso, né? Seu Silvino, a gente acompanhou isso com muita alegria, o deslinde disso, e acho que são importantes avanços, né? Mas sabemos o quanto o nosso país tem para avançar ainda. O que o senhor está enxergando de futuro para o nosso país, para os próximos passos? O senhor é uma pessoa que tem uma visão política muito firme, né? Acompanha a vida pública do nosso país. Né? Olha, eu acho que o Brasil é um gigante. Não tenho dúvida nenhuma, porque eu conheço praticamente todo o Brasil também. Eu vendo hoje para todo o Nordeste, Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Meus clientes estão espalhados pelo Brasil lá fora. Eu trabalhei muito tempo com petróleo. Nós estamos autossuficientes em petróleo e é só investir um pouco mais em produção que nós podemos exportar petróleo. Nós temos as melhores minas do mundo, a melhor quantidade de minério aqui que tem. Inclusive temos o nióbio, temos outros minérios extremamente valiosos para o setor de informática. O Brasil tem uma agricultura que hoje ele vai produzir 1.300.000 toneladas de grão. Isso é uma coisa maluca. No momento em que tiver segurança jurídica, vai vir dinheiro para cá de Jamanta. Porque você vai olhar bem, a Europa já está saturada, né? A Ásia também, lá com os japoneses não tem mais muito como investir lá. Onde é que tem lugar para investir? Na África ou no Brasil. E o Brasil é muito melhor do que qualquer parte do mundo, porque aqui não tem guerra, aqui não tem atentados. Claro, temos assalto, mas isso é questão de polícia. Você consegue Não resolver. tem desastre natural. Não tem desastre natural.
não tem terremoto, não tem nada. Então, tem os governos, né? Eu talvez não tenha condição. Tem lá o presidente da República, os estados, os municípios, né? Cada um tem o governo que merece, o que vota, né? Porque nós, pelo voto, é que nós vamos conseguir mudar o país, né? E a gente não pode negligenciar na hora de votar, porque senão nós vamos pagar caro, nossos netos vão pagar caro. Mas eu vejo o Brasil como um grande país do futuro. Talvez logo, logo mais perto do que a gente pensa, né? Então, eu tenho muita esperança. O que precisa para ajudar o empresariado a poder se desenvolver ainda muito mais? Deixar ele trabalhar em primeiro lugar. Enxugar as leis. Que nós não temos um problema só da carga tributária muito alta. Você imagina que numa empresa hoje, que a maior parte da folha de pagamento não está na produção, e sim na burocracia, tem que mudar. A maior parte do salário tem que ser pago a quem produz e não quem faz burocracias desnecessárias. Então, essa parte de burocracia tem que enxugar, tem que tirar, tem que aliviar essa carga, eu diria assim, não é só carga tributária, é carga de documentações, né? A burocracia mesmo. A carga burocrática. Aliviar a carga burocrática. Porque imposto nós sabemos que vamos ter que pagar. Não é só o Brasil que tem tributo alto. Se você vai na Dinamarca ou na Suécia, os impostos são altos lá também. O problema é que a forma de recolher tributo. A forma como recolhe, a forma como distribui, Sim, a quantidade de tributos que você tem, a quantidade de leis novas que entram na área trabalhista. Nós tínhamos pessoas só para cuidar disso. Tu imagina o que é. Tem mais de 2.000 leis só na área trabalhista. E vão continuando a mexer. E você está perdido, você não consegue acompanhar essa enxurrada que sai de leis novas. Então, quer dizer, tem que enxugar isso ali, tá? Aliviar o empresário e deixar trabalhar. Nós sabemos produzir. Nós não sabemos, talvez, ser políticos, somos políticos dentro da nossa empresa. Mas eles têm que nos deixar trabalhar. Eu gosto demais quando a gente consegue trazer aqui no nosso programa e na nossa Vale TV como um todo, empresários que trabalhem, o senhor falou antes do nosso extrativismo mineral, da nossa agricultura, a gente é riquíssimo no nosso solo, nas nossas condições climáticas, quantidade de áreas produtíveis, na nossa área de abrangência solar, né? Tem calor o ano inteiro, daria para produzir em quase todo o nosso país o tempo todo ao longo de um ano, né? Mas eu me estimulo especialmente quando a gente enxerga empresários que transformam, que constroem tecnologia, que inventam aqui. Está faltando gente criativa nesse país ou a gente tem bons empresários pensando amanhã daqui para o resto do mundo? Eu só sei dizer uma coisa, que talvez nós somos os mais criativos do mundo. O brasileiro é muito criativo, nós somos muito criativos, porém não tem nenhum incentivo para desenvolver ou reequipar. Eu trabalhei muito tempo com o americano, eles não são nem um pouco criativos. Quando eles precisam de uma tecnologia, eles compram de quem já fez, né? Entendeu? Então, muito pouco investimento eles fazem na área de inovação. Nós somos muito mais inovadores que eles. Apenas tem que ser montado um clima que se possa investir. Quanto a investimentos, o Johan Peter Gerdau colocou com muita propriedade. Disse, quando eu monto uma siderurgia no Brasil, antes de começar a produzir o aço, eu tenho que recolher 35% de tributo porque eu montei uma fábrica. Então, na minha visão, você vai fazer um investimento em máquina, em aperfeiçoamento, não pode tributar como o imposto de renda como lucro. Lucro, na minha visão, é aquele que se retira e se distribui. Aquele tem que ser tributado, sim. Agora, tributar, investimento, tributar expansão, tributar indústria nova, isso é querer massacrar com... Uma burrice, né? É uma burrice. Muito bem, eu adorei conversar com o senhor. Eu quero saber, a gente entra lá no site da IGRA e vê Think Big, né? Pensar grande. Sim. Vocês estão fazendo uma provocação interna e externamente. A IGRA cresceu em 2018 30%. Sim. Em faturamento. Sim, em faturamento.
Como é que está a previsão para 2019? Olha, para 2019 nós estamos controlando porque nós vamos ter que expandir a fábrica, investimento. Tem crescimento aí? Tem crescimento de produzir 100% se tiver condições, não é problema nenhum. Isso nós largamos uma linha de turbogeradores. Isso pressupõe contratar gente? Sim, estamos contratando agora, mas aumentando o quadro, 50% do quadro de funcionários. Quer dizer, tinha 70 funcionários aí? Estamos contratando 30. Mais 100. 30. Que maravilha. Sim, um pouco menos que... Isso aí é uma baita notícia, Silviano. Sim. E olha, se tivesse que precisaria dobrar a fábrica... O senhor está falando em primeira mão aqui para nós, né? Isso aí é novidade. É novidade do posicionamento da IGRA para esse ano, né? Sim. Parabéns. Parabéns ao senhor. Um abraço ao Alexandro, ao Henrico, ao Reinaldo e à família IGRA como um todo, né? Foi uma grande honra poder ter contado um pedacinho dessa história, né? A gente podia falar de cada uma dessas viagens internacionais, de cada uma das feiras que o senhor participou, que o senhor produziu, que o senhor fez, mas uma grande honra poder contar um pedacinho dessa história aqui. Eu sempre digo até para minha família, sabe qual é meus pesadelos que são? Perdi o avião, estou na terra estranha. Esses são os pesadelos que eu tenho, né? Você está num país estranho, não sabe bem falar a língua. Isso aconteceu algumas vezes com o senhor ao longo da vida. Sim. De chegar e precisar de uma pessoa para me ajudar lá a traduzir, sim. Mesmo porque o meu inglês é pobre, eu não conseguia aprender bem inglês. Então, eu sempre via uma pessoa junto que sabia falar inglês e eu tratava da parte técnica. Então. Obrigado pelo carinho com a gente, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado também pela oportunidade, espero ter dado uma mensagem. Hoje, uma conversa de peso com o diretor da IGRA, seu Silvino Jeremia, programa duplo especial, falando bastante da sua história, sua trajetória e também de tecnologia, né, de geração de emprego na nossa região, no nosso país. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.